De volta com o Educador em Entrevista, nós vamos falar um pouquinho a respeito de contabilidade, né, e também do Dia do Contador aqui na companhia do Ednilson Sérgio da Costa. Obrigado pela participação com a gente, Ednilson, bom dia. Bom dia para você. Bom, Ednilson, primeira pergunta que é do Caio aí, né, o que é o correto utilizar, contador ou contabilista? E qual a diferença das duas áreas? Na verdade, o termo contador ele é atribuído apenas ao profissional que é graduado em ciências contábeis. Então, ele precisa fazer um curso superior em ciências contábeis para receber o título de contabilidade, de contador. Contador. O contabilista é um termo genérico utilizado ao profissional da área da contabilidade. Porém, desde 2010, o CFC, que é o Conselho Federal de Contabilidade, ele determinou que não se utilizasse mais o termo contabilista, mas sim o termo profissional de contabilidade. Então, quando se diz profissional de contabilidade, ele pode ser um técnico em contabilidade ou um contador formado no curso de ciências contábeis. Perfeito. Mas sempre que a gente se refere a um contador, existe aí o curso superior. Isso, contador remete ao profissional que tem formação superior. Perfeito. Falando um pouquinho do curso, né? Qual é o período de duração para um profissional se formar na área e qual o perfil dessa formação? O contador, ele após 4 anos num curso superior de ciências contábeis, ele passa a exercer todas as funções inerentes da sua profissão, né? Então, necessariamente o curso tem duração de 4 anos. Já houve períodos em que esse curso durava 5 anos, porém houve uma redução novamente para 4 anos. E o profissional da área da contabilidade, ele tem uma gama enorme de funções, né? Tanto que a contabilidade como ciência, ela se subdivide em vários segmentos. Então, por exemplo, nós temos a contabilidade comercial, a contabilidade industrial, controladoria, auditoria, perícia contábil. Todas esses segmentos, eles são próprios de um profissional formado no curso de ciências contábeis. E muitas vezes a gente não percebe, né? E a gente vê aí com os jovens, e isso é comum em qualquer curso universitário, a gente tem um percentual de evasão para as pessoas que focam somente num aspecto da profissão e esquecem o todo do curso, né? Não conhecem a grade, não conhecem que o profissional é formado de uma maneira bem mais ampla. Sim, na verdade, o que nós percebemos é que o jovem ele chega hoje com um interesse muito pequeno, ou às vezes ele chega na instituição sem mesmo conhecer aquilo que o curso pode oferecer. E isso não é uma exclusividade dos jovens que estudam aqui em Batatais, mas de uma forma mais ampla, né? E eu vejo que o curso de contabilidade, em especial, que é isso que nós estamos falando, ele oferece uma enorme quantidade de opções de trabalho. Pensando naquele jovem, inclusive, que quer se inserir no mercado de trabalho, o curso de Ciências Contábeis, ele permite com que esse jovem tenha uma quantidade de opções muito grande. O Miguel colocando também um aspecto interessante aí, né? Cada vez mais nós temos tecnologias ligadas à atuação do contador, né? Seja o aperfeiçoamento de sites como o da Receita, enfim, toda a estrutura está cada vez mais informatizada e como é que fica o profissional, não só para se formar dentro dessa nova realidade, como para se atualizar dentro dessa nova realidade. Bom, na verdade, eu atuo como profissional da área de contabilidade desde 1994. Então, eu peguei aquela fase de transição daquilo que era apenas manual para esse sistema informatizado que a gente tem hoje, né? Na verdade, o profissional ele tem que estar em constante atualização, não só em termos de tecnologia, mas em termos de conhecimento. Eu diria para você que a questão da tecnologia, ela vem nos favorecer de uma forma absurda, em virtude do fato de ter diminuído muito o retrabalho. Então, se nós formos comparar a contabilidade de hoje com a contabilidade de 20, 30 anos atrás,
A essência do trabalho em si, ele é o mesmo, mas o retrabalho não. Porque onde antigamente nós tínhamos que fazer, por exemplo, um trabalho na área pessoal, na área fiscal e depois converter todas essas informações em informações contábeis, hoje em dia isso não ocorre. Porque a gente tem a informação produzida por esses departamentos que são importadas automaticamente para o setor contábil, ou seja, o retrabalho não existe. Com relação à utilização de sites como, por exemplo, da Receita Federal, sites do posto fiscal que cuida da parte estadual dos nossos tributos, isso favoreceu demais o trabalho que vem sendo feito pelo contador. Só que o que a gente não pode esquecer também, que a mesma tecnologia que ajuda a empresa, a mesma tecnologia que também ajuda o profissional da contabilidade, ela trabalha a favor das instituições governamentais. Portanto, o trabalho tem que ser muito bem feito, a qualidade da informação prestada tem que ser muito boa, porque hoje as instituições governamentais têm condições de fiscalizar todo o trabalho produzido pelo contador de uma forma muito mais rápida e muito mais dinâmica. E por isso que é importante, né, esse contato, né, contador-cliente, da melhor maneira possível, porque também se o cliente não fornece e não alimenta o contador com as informações necessárias, esse não pode fazer o seu trabalho direito. Uma coisa que a gente tem que deixar bem claro é que o contador não pode ser visto como aquela pessoa ruim, que só leva informação trágica para o cliente, como era visto antigamente. A gente tinha uma visão de que o contador só servia para levar gastos para a empresa através dos impostos que tinham que ser pagos e levar a cobrança de um honorário. Então, o contador servia para cobrar honorário e levar os impostos para a empresa pagar. Essa visão, ela, além de ser equivocada, ela não pode acontecer porque, a partir do momento, como você disse, que a empresa nutre o contador com as informações, o contador pode transformar todos esses números e todas essas informações fornecidas pelo cliente em informações extremamente importantes no processo de tomada de decisão das empresas. A gente vê hoje um mundo globalizado, a velocidade da informação ela é muito grande, portanto, quanto mais informações a nível gerencial uma empresa tem, maior a possibilidade de sucesso e de estar à frente dos seus concorrentes essa empresa vai ter. Por isso que a informação bem dada para o contador, para que ele possa devolver essas informações com tratamento gerencial, é muito importante. Ednilson, a Vanessa, né, perguntando um pouquinho a respeito de um tema que está ligado aí à sua área, que é controladoria, que também é uma das formações dentro do curso. Sim, na verdade a controladoria, como eu disse, é um dos segmentos da contabilidade, pois a contabilidade ela é extremamente abrangente. E a controladoria ela pode ser também considerada, dependendo do aspecto que você está analisando, como um segmento contábil propriamente dito, ou pode ser considerada como um setor dentro de uma instituição, dentro de uma empresa, que vai trabalhar todas as informações produzidas pela contabilidade para que essas informações sejam transformadas em informações para tomada de decisão. De fato, a gente vê isso, né? O Brasil tem dois grandes problemas, né? E que se refletem até na nossa história econômica atual aí, né? É um país que planeja mal e que avalia mal o que tem feito. O que eu sempre costumo dizer para os nossos alunos lá do Claretiano é que nós não podemos, primeiro, nos ater apenas à questão técnica e acadêmica. Nós temos que converter essas informações em tomadas de decisões para que a gente possa otimizar a possibilidade de sucesso das empresas. Eu sempre costumo dizer que o que eu vejo de bonito na contabilidade é que ela transforma uma série de números em informações. E essas informações são extremamente importantes no processo decisório das empresas. Quando se fala de uma pequena empresa ou de uma empresa de grande porte, não importa.
Ambas necessitam, talvez com mais ou menos intensidade, mas ambas necessitam de ter informações para que as decisões dentro dessa empresa possam ser tomadas. E de fato a gente tem isso, né? A gente é um dos países que mais abre empresas, mas também é um que mais fecha por falta de planejamento mesmo, de critérios e até por uma questão de controle econômico. Exatamente, a gente tem uma série de fatos que podem corroborar com essa situação da taxa de mortalidade das empresas serem muito altas. Se você buscar, por exemplo, junto ao Sebrae, os números são assustadores, né? A velocidade com que as empresas morrem é tão grande quanto a velocidade que as empresas nascem, né? Porque o brasileiro, por si, ele tem aquele espírito empreendedor, mas o empreendedorismo por si só, ele não é suficiente. Como você disse, Luciano, o controle ele é muito importante, né? Conhecer a realidade da empresa é muito importante, porque se eu não conheço a minha realidade, o meu negócio ele tende a não dar certo. A Michel aqui, né, tá perguntando a respeito, quando se pensa, né, nessa questão da contabilidade, nós falamos muito da questão da auditoria. Hoje está em alta também as controladorias, né, em especial junto ao poder público, né, não só também nas empresas. O que isso tem mudado na rotina contábil aí? Uma coisa que a gente tem que deixar claro é que são dois focos distintos, né? Quando se fala em controladoria, você tem um foco de trabalho, quando você fala em auditoria, você tem um outro foco de trabalho. A auditoria, como o próprio nome já remete, ela vem com o objetivo de auditar, ou seja, de conferir aquilo que já está pronto para saber se foi feito de forma adequada. Pensando na auditoria, a gente ainda tem duas situações que nós podemos encaixar. A auditoria interna, que poderíamos dizer que é um setor interno da empresa, que vem para fiscalizar, vamos colocar isso entre aspas, né, todo o trabalho que já foi desenvolvido. E a auditoria externa, né, que é feita por empresas especializadas, que vem dar uma acreditação pública a todos os demonstrativos que foram feitos. E como eu disse anteriormente, a controladoria, se pensarmos também como um setor dentro da empresa, ela vem produzir informações gerenciais. Então, veja, a auditoria ela vem conferir aquilo que já está pronto, enquanto a controladoria ela produz informações de qualidade gerencial no processo de tomada de decisões. E pensando como a pergunta foi feita, na controladoria dentro dos órgãos públicos, né, o que nós percebemos é que o objetivo também é produzir informações de qualidade para que os recursos sejam otimizados, para que eles sejam utilizados da melhor forma possível. Perfeito. E de fato, né, acaba se tendo uma preocupação cada vez maior, e quando a gente pensa nas duas pontas aí, do controlador ou do auditor, né, são dois segmentos que se complementam. Sim, uma informação ela depende da outra, né? Mas como eu disse, eu volto a frisar que são dois objetivos diferentes. Um, de fato, conferir e dar acreditação àquilo que já foi feito. O outro, no caso a controladoria, é produzir informações com qualidade gerencial para que as empresas possam utilizar essas informações no processo decisório. Perfeito. Porque de fato a gente via isso, né, nas empresas, no setor público de uma maneira geral, em que as ações são pura e simplesmente tomadas e não avaliadas. A hora que se chegava em um momento de avaliação, era no momento de fechamento, de uma grave crise, né, em que ainda assim se avaliava muito mais no achismo do que na técnica. Eu costumo dizer lá no Claretiano para os meus alunos que já passou a época, né, do achismo, do empirismo.
onde eu faço alguma coisa, se não der certo eu tento novamente, e se der errado eu tento novamente, e se der errado eu tento novamente, nós não temos mais esse tempo, né? Como eu disse anteriormente, com o mundo globalizado, com a velocidade das informações, com a concorrência tão acirrada como existe hoje, porque hoje nós temos como concorrentes não somente aquela empresa do mesmo segmento que está do nosso lado, mas qualquer empresa do segmento presente no mundo inteiro. E nos dias de hoje, com essa concorrência tão acirrada, as empresas já não têm mais tempo de errar. Então, quanto maior o índice de acerto, maior a possibilidade de sucesso. Nós já falávamos a respeito da questão das novas tecnologias em blocos anteriores, mas o Fabrício coloca uma outra questão, né? Nós hoje temos uma quantidade de dados e de informações processadas a cada segundo. As bolsas de valores e outras estruturas econômicas se utilizam cada vez mais dessas ferramentas, mas que muitas vezes não estão acessíveis a todos, né? Ou os dados são extremamente extensos que dificultam inclusive a análise. Como é que se porta e como é que fica a concorrência, né, com uma empresa de grande e de pequeno porte, né, já que a grande tem acesso a todos esses fatores e a de pequeno não tem. O que nós devemos pensar também é que, às vezes, uma empresa de grande porte, ela está situada numa posição de mercado diferente daquela empresa de médio ou pequeno porte. Então, as informações, elas estão disponíveis a todos, principalmente as informações produzidas pelas empresas de grande porte. Foi citado aí a questão da comercialização em bolsa de valores. Toda empresa, para estar dentro da Bolsa de Valores, tem que ter todos os seus demonstrativos contábeis publicados a nível em que todos possam ter acesso a essas informações. Então, complementando, né, as demonstrações elas têm que ser publicadas e têm que ser auditadas por uma empresa independente. Sendo, então, o fato dessas empresas colocarem as suas informações, né, à disposição do público, cabe, por exemplo, a uma empresa de médio ou pequeno porte procurar um profissional da área que saiba interpretar essas informações para que ele possa traduzir todos esses números coletados aí em informações, para que ele também tenha uma referência e se posicionar enquanto concorrente. Vamos falar um pouquinho a respeito, né, a gente conversava disso no intervalo, por que do dia 22 de setembro? O dia 22 de setembro ele foi instituído como o Dia do Contador, porque em 1945, no dia 22 de setembro de 1945, Getúlio Vargas ele assinou um decreto onde foi criado o primeiro curso superior em ciências contábeis. Até essa data, a gente tinha cursos técnicos, cursos de contador, mas nenhum deles era tido como um curso superior. E existe uma certa confusão, porque nós temos o dia do contabilista e o dia do contador. Então, o dia 22 de setembro é o do contador, porque foi em 1945, nessa data, que Getúlio Vargas criou o primeiro curso superior de ciências contábeis. O dia 25 de abril, ele é tido como dia do contabilista, porque em 1926, o senador Lira, que é inclusive o patrono desse dia, ele criou-se essa data comemorativa para homenagear o profissional da área de contabilidade. E, como eu disse anteriormente, o profissional de contabilidade é aquele que trabalha na área da contabilidade, independente de ter formação superior ou formação técnica. O César está perguntando a respeito do CRC, se é necessário fazer ainda uma prova, como é que funciona nesse caso? Na verdade, a prova do CRC, que no meu ponto de vista é extremamente importante, porque da mesma forma que a OAB, no momento que tem a prova, ela passa os bacharéis em direito por um crivo, a prova do CRC faz a mesma coisa. Então, nem todo bacharel em ciências contábeis, quando faz essa prova do CRC,
ele consegue adquirir o direito de ter o seu registro profissional. Então, ainda assim, há necessidade de fazer a prova, que é chamado de exame de suficiência, onde o aluno, onde o bacharel, aliás, em ciências contábeis, se aprovado, recebe a carteirinha, ou seja, o registro no órgão que toma conta da profissão. O que aconteceu foi que até alguns anos atrás, o profissional técnico em contabilidade, ele também tinha que fazer o exame de suficiência e ele também tinha direito ao registro profissional. Porém, já há alguns anos, o técnico, ele não tem mais direito ao registro profissional, ou seja, aquela pessoa que faz um curso técnico, ela vai adquirir conhecimento que vai colocar em prática no exercício da profissão, porém ela não pode, como o termo que a gente usa, né, ela não pode assinar qualquer tipo de documento produzido pela contabilidade. Então, o técnico faz e o contador se responsabiliza por todas essas informações. E de fato, né, se percebe isso, né? Não é só por isso que focar no curso é importante, né? Porque muitas vezes a gente vê isso, profissional que leva o curso na média só para ser aprovado, etc., e depois não consegue passar na prova do CRC e fica aquém do potencial profissional que poderia exercer. Na verdade, o curso de ciências contábeis, como qualquer outro curso, segundo os critérios do MEC, ele tem uma nota mínima para que o aluno seja aprovado. Mas sempre que eu converso com os meus alunos, eu costumo dizer e eu costumo passar um pouco dessa experiência, que é dizer o seguinte: a gente não pode se contentar com o mínimo. A gente tem que procurar sempre ser o melhor naquilo que a gente está fazendo. Porque um aluno mediano dentro da faculdade, ele, primeiro, não garante o registro profissional. Então, ele pode ter problemas, assim, mesmo sendo bacharel, mesmo tendo se graduado, depois não conseguir exercer a sua profissão em virtude da falta de capacidade de, inclusive, passar num exame de suficiência. E, ao longo dos anos, o exame de suficiência ele está cada vez mais exigente. E eu volto a dizer, na minha visão, eu vejo isso como algo excepcional, porque quanto mais exigente o curso, maior a qualidade do profissional que recebe o registro na profissão. Miriam aqui, parabenizando pela entrevista, diz que se interessa pela área, mas sempre teve dúvidas aí a respeito de mercado profissional, né? Ela pergunta a respeito disso, né? Dentro da atuação, existe mercado de trabalho, como anda a área? O mercado de trabalho da contabilidade, ele é extremamente amplo, né? Hoje, as empresas não conseguem mais ficar sem um contador. Seja aquele contador de um escritório, onde ele vai atender a vários clientes ao mesmo tempo, ou um contador que trabalha diretamente dentro da empresa. Então, pensando em mercado de trabalho, o curso de Ciências Contábeis é um dos cursos que mais oferece possibilidades, não somente pelo fato do contador ser importante, como eu venho frisado, mas também pelo fato da contabilidade em si se ramificar em vários itens, ou seja, um profissional que se forma no curso de Ciências Contábeis, ele pode ser um contador atuando dentro de uma empresa, ele pode montar um escritório de contabilidade, ele pode prestar um concurso público para atuar nessa área, ele pode atuar como auditor, ele pode atuar como controller, ele pode atuar como perito e tantos outros segmentos que, se eu for citar aqui, a gente vai se estender de uma forma muito grande. Porém, o curso de Ciências Contábeis, ele dá uma quantidade de opções no mercado de trabalho muito grande. Perfeito. Ainda sobre a questão da formação, né? Augusto pergunta se houve muitas mudanças nos últimos anos a respeito de disciplinas e perfil do curso. A contabilidade em si, falando dela na sua forma mais pura,
ela não muda. A essência da contabilidade, ela não muda. Porém, com o passar dos anos, a contabilidade, como tantas outras disciplinas, ela tem que se atualizar. A gente, inclusive, vem passando por um processo de internacionalização da contabilidade que começou lá em 2007 e vem até hoje, ou seja, os padrões da contabilidade brasileira, desde 2007, eles vêm se adequando aos padrões internacionais. E eu atribuo isso também, né, até pela questão, como eu havia dito, da globalização, com abertura de mercados, com empresas multinacionais se estabelecendo dentro do nosso país, empresas do nosso país se estabelecendo em outros países. Então, os demonstrativos contábeis, eles têm que ser interpretados e eles têm que ter uma mesma visão, tanto aqui dentro do país quanto fora dele. Então, desde 2007, né, houve um processo de atualização dos padrões da contabilidade brasileira e isso faz, inclusive, com que o curso ele tenha que se atualizar em relação àquilo que era antigamente. Perfeito. Genilson, eu quero agradecer a presença aqui com a gente, em seu nome, parabenizar todos os contadores, desejar um ótimo dia profissional e que a gente tenha cada vez mais essa preocupação, né? Qualificação, profissionais engajados aí na área para desempenhar esse papel que é fundamental para o desenvolvimento do país. Obrigado pela presença com a gente. Eu agradeço também a oportunidade de estar aqui falando um pouco mais da profissão e esse também é o meu desejo, que cada vez mais tenhamos profissionais capacitados no mercado de trabalho. Bom, no próximo bloco o tema é Seja Digital, né? É a questão aí da chegada da TV digital e como algumas pessoas terão direito a conversores e antenas. Voltamos já. Sétimo bloco do Educador Entrevista, nós vamos falar um pouquinho a respeito do Seja Digital na companhia da Daniela Honório. Daniela, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde. Eu agradeço a oportunidade de vir falar sobre esse assunto. Afinal, no dia 29 de novembro, a gente terá o sinal analógico desligado aqui em Batatais e 24 outras cidades da nossa região. Bom, é um programa que está sendo implementado em todo o país, o do Seja Digital. Na verdade, esse é um acordo mundial, né, que tem sido feito, já foram feitos 68 países e agora nós temos 55 que estão em andamento, inclusive o Brasil. Perfeito. Todos os países aí que passaram ou estão passando, como o Brasil, pela implementação da TV digital. Sim, é uma melhoria no sistema de transmissão, né? Para melhor qualidade, a gente oferece a partir de então, com a implantação do sinal digital, uma TV com melhor qualidade de som e imagem, né? Além de outros atributos como a portabilidade, a acessibilidade, né? A interatividade, né? Que a pessoa agora tem acesso à programação. E tudo isso de graça, né, que é o mais importante. Perfeito. Alguns pontos aí, né, até para ficar claro dessa evolução, né? Sim. Então a gente já tem a primeira questão aí é com relação à qualidade do sinal. Né? Todas as pessoas que já estão com sinal digital já percebem nitidamente o quanto isso de fato mudou Sim. a qualidade das transmissões. Sim, é nítido. A gente, inclusive, faz nas apresentações, nós colocamos as TVs de tubo, né, a TV funcionando analógico, no modo analógico, e a mesma TV com conversor e antena. Então, o aumento de qualidade é significativo, né, muito grande, e a gente tem aí dois ganhos, né, um que é a chegada da TV digital, né, com uma qualidade muito melhor, e outro que, após o desligamento, né, vai ter uma oferta muito maior, né, de 4G, né, com uma amplitude maior de sinal. Né, então, isso vai acontecer após o desligamento. Perfeito. Porque, para quem ainda não sabe, ainda a onda analógica das TVs ainda que estão em funcionamento, né, então cada canal ocupa um espaço muito grande. Né? Com a TV digital, eles passam a ocupar cada canal um espaço bem menor, mas com maior qualidade. Exatamente. Né? E todo o espaço que vai sobrar com essa mudança para o digital vai para as bandas de celulares e outras mídias aí. Exatamente. Hoje a TV analógica ocupa uma faixa que é a faixa dos 700 MHz.
né? E essa faixa tem essa amplitude de sinal e essa qualidade, né? Então, com essas mudanças, porque a gente vai chegar no mesmo nível que hoje países de primeiro mundo têm, né, essa qualidade de transmissão, e vamos concentrar toda a TV nessa faixa, em outra faixa que vai ser só da TV digital aberta, né? Liberando a faixa dos 700 MHz, vai ser implantada ali a banda larga. Perfeito. E aí a gente vai ter mais qualidade também nos outros serviços. Exatamente. Né, de telecomunicações aí que estão ligados nesse aspecto. Quando se fala em TV digital, a gente tem a questão que você coloca também de portabilidade, de poder acessar dos aparelhos celulares agora, de movimento, né, que a analógica era difícil nesse sentido, mas com a digital você vai poder instalar no veículo, enfim, a TV vai fazer parte não só mais da tua rotina na sala, em casa, mas o dia todo onde você estiver. Exatamente. Essa questão da portabilidade, né, dessa mobilidade, porque hoje todo mundo tem acesso a celular, né, o smartphone, né, promoveu uma inclusão muito grande. As pessoas hoje trabalham com o telefone, né, têm acesso a vídeo, se divertem ali, as redes sociais também. Então, as pessoas podem ver a TV no celular, mas quem está fazendo essa mudança, né? A partir do momento que a gente fizer a mudança, as pessoas também vão ter a interatividade, né? Que vão ter acesso à programação das TVs, vão poder ter acesso a algumas outras questões, assim, de ter o Libras TV, ter audiodescrição. Então, tem mais uma série de vantagens. E tudo isso, assim, com uma qualidade imensa de som e imagem. Um outro fator também é a questão de interação, né? No sentido, alguns canais já digitais a gente ainda tem a opção de certa forma, navegar no canal, né? Acessar a lojinha, ver produtos, etc. Então, de fato, vai ter uma revolução porque você passa a navegar nesses canais. Exatamente. Os canais, né, vão poder ter uma oferta maior aí de vantagens para os telespectadores. E, de certa forma, a gente ainda não está, mesmo com os canais nessa fase de transição, a gente não está usufruindo de tudo da TV digital, né? A gente está com a primeira experiência, né? Ainda tem muita coisa por vir. Exatamente, mas é importante que as pessoas saibam que a nossa região já é 100% digital. Né? A gente já recebe esse sinal, né? As pessoas precisam se preparar o mais breve possível para ter acesso a isso, né? Mas a gente já tem uma região digital. Então, a partir de então, tudo que foi implementado pelos canais só vão aí somar ao que a gente já tem hoje. Perfeito. Os canais estão funcionando em paralelo, né? Pelo menos os canais de rede estão com a sua versão analógica e com a sua versão digital, e a analógica vai ser retirada agora no final de novembro. Exatamente. A gente funciona hoje num sistema que é chamado de simulcast, que é o analógico e o digital ao mesmo tempo. Na nossa região, a partir de 29 de novembro, esse sinal vai ser desligado. Então, nós só teremos o sinal digital de TV. No dia 29 é desligado e vai ser exibida uma mensagem onde funcionavam os canais analógicos, que aqueles canais agora funcionam no canal digital. Então, as pessoas, por isso que a gente recomenda que se preparem antes para não ficar sem TV. E a gente já tem, por exemplo, a TV a cabo, a TV parabólica, esses não têm necessidade de nenhuma alteração. Bom, todos nós vamos ter aí que trocar de aparelhos ou que comprar conversores para TVs que não são digitais. Como é que fica esse perfil? TVs de que época já estão certas, quais não estão? Não há necessidade de troca de aparelho. Todos os aparelhos podem ser aproveitados. As TVs de tubo, elas precisam de um conversor e da antena digital. As TVs de tela plana, que foram fabricadas até 2010, também precisam desse conversor e da antena, porque elas não eram fabricadas com conversor. A partir de 2010, já passou a ter o conversor integrado, então as pessoas precisam só da antena digital. Então, você tem essa diferença aí, né? Não é porque a TV é tela plana, não é porque é fininha, que é certeza que é digital. Tem que ver lá manual ou checar no próprio menu da TV. Exatamente. Uma dica que acaba sendo assim bem eficiente é que as TVs que já são digitais, no controle remoto ela tem os 4 botõezinhos coloridos. Então, deixa essa já é uma dica. Para o Adriano aqui, ó, né? Você vai ver isso.
é um fator aqui, que são esses botõezinhos com cor aqui, tá certo? Eu dou uma outra dica também, né, já abusando aqui, que é esse, do lado de cá, esse botãozinho do ponto, Sim. que também está ligado só à TV digital, que os canais são sempre ponto alguma Ponto, coisa. exatamente. Então você vai ter Isso botõezinhos coloridos, e se tem o ponto aí, é digital. Se não Exatamente. tem, você vai precisar do conversor. E nós temos um programa, né, de distribuição de kits, que são para as famílias que são beneficiárias de programas sociais do governo federal. Essas famílias têm direito ao kit de antena e conversor, né, e precisam verificar se tem direito através do número do NIS. Nós temos 2 canais de atendimento, que é o 147 e o nosso site, que é o sejadigital.com.br. Lá, inclusive, tem todas as informações para quem tem dúvida. Quem tem dúvida e não tem acesso à internet, pode ligar no nosso telefone, que é um número gratuito, né, e funciona 24 horas. Perfeito. Lembrando algumas questões aí, né? Essas pessoas que têm direito a receber gratuitamente o kit têm que estar no cadastro. E tem que ter um perfil dentro desse cadastro, né? Ou todas que estão cadastradas no NIS têm direito? Todas os que estão cadastradas no NIS têm direito. O Minha Casa Minha Vida, ele tem uma faixa que é atendida, né? Mas todas as pessoas devem consultar, né, através do 147 ou do site, para confirmar o direito. Mas nós temos aí os programas que fazem parte, que são mais conhecidos. O Bolsa Família, né, todos os beneficiários têm direito. O PET, o Pronatec, né, e vários outros. Por exemplo, alguém que já pediu isenção de inscrição em concurso público tem o número do NIS. Essas pessoas também têm direito. Então, basta informar o número do NIS através dos nossos canais. Se já for confirmado, pode fazer o agendamento. Perfeito. E aí que tá, vamos informar direitinho isso. Vocês não vão até essas pessoas. Não. Elas vão ligar lá no 147 ou no sejadigital.com. Exatamente. 147. Ou sejadigital.com e agendar essa entrega. Isso mesmo. Entrando em contato através dos nossos canais, a pessoa faz o agendamento, ela escolhe o dia e a hora de retirada e o ponto de retirada. Vai até o local nesse dia, lá ela já retira o equipamento, já recebe orientação de como é feita a instalação também no próprio local. Perfeito. E não é difícil, né? Vamos voltar aqui, né? Deixa eu pedir para o Adriano mostrar algumas estruturas do kit. Então, uma das coisas aqui é essa caixinha que é o conversor, é uma caixinha levezinha aqui, tá certo? Fácil de ser operada, inclusive na parte de trás da caixinha. Vamos ver se dá para dar um detalhezinho aqui. A gente tem isso. A gente tem aqui, né, entrada de antena, uma opção, né, de saída coaxial para aquela TV que tem o cabinho coaxial. Então ligou a entrada de antena, ligou o coaxial direto na TV. Tem a opção HDMI também, ou USB, dependendo do equipamento, ou as entradinhas de vídeo aí que estão acostumadas, né? Então a pessoa na entrada de vídeo da TV também pode fazer, tá? Só complica para as TVs muito antigas, né? Aquelas que usavam ainda aquelas fitinhas, que aí não tem como adaptar, tá certo? Que aí vai ter que procurar um adaptador específico para a entrada aqui que dá para ligar no coaxial. Exatamente. O nosso kit, ele já vem com todos esses cabos, tanto o coaxial quanto esse coloridinho, né, para que a pessoa já faça a instalação. Só no caso dessas TVs aí, que aí a pessoa talvez precise de comprar essa fita para fazer a adequação. Exatamente. Dentro dessa estrutura, tá certo? E junto ao kit também aqui a anteninha compacta, né? A TV digital tem essa vantagem também, né? As antenas são mais simples, não são TVs, não são antenas gigantescas. Aqui também você tem a entradinha do coaxial, bem na ponta aqui, tá certo? Vai passar por dentro da TV, instalar, né? E ligar direto junto ao aparelho do conversor e desfrutar aí de uma qualidade melhor de som, de imagem, enfim, de todas as estruturas. E você fala isso, né? Durante as apresentações, vocês colocam 2 TVs de tubo normal, uma analógica e uma digital, para mostrar a diferença e dá a diferença, porque o analógico perde qualidade do sinal já na transmissão, o digital não. Não, o digital, ele tem, a gente já percebe, é nítida a melhoria de qualidade. Então, a TV, ela é
TV digital, né? Então, a mesma qualidade que a gente tem na tela plana, a pessoa vai ter na TV de tubo também. Perfeito. E aí um outro toque é que assim, não basta só retirar o kit, né? Depois vai haver uma pesquisa para ver quem instalou de fato esse kit e está utilizando ele. Exatamente. Dentre as nossas atribuições, né, de fazer essa orientação da população sobre o desligamento no dia 29 de novembro, para que as pessoas se preparem antes e falar dessa distribuição de kits, nós temos também essas pesquisas de aferição, né? Nós temos as pesquisas que acontecem 60 dias antes do desligamento e depois mais próximos, né, para que a gente saiba se a população está realmente se digitalizando. Então, pegou o equipamento, já chega em casa e já instala. Não precisa esperar o dia 29, né, até porque a gente já tem o sinal, e já começa a usufruir desde o momento que instala. O Milton coloca uma questão aqui, né? Quem instalou o conversor, né? É lógico que a TV não tem a mesma resolução, mas tem os mesmos recursos que teria uma TV digital? Tem os mesmos recursos. Ela oferece justamente essa interatividade, né? O acesso à programação. Agora, muita coisa vai acontecer através dos canais. Os canais vão disponibilizar a programação. Nós estamos fazendo a oferta dos conversores. E a partir de então, com essa digitalização aí do país, os canais vão ter uma oferta muito maior de produtos. Perfeito. Depende especificamente de cada emissora e da situação desse canal. Exatamente. Né? Então, a gente percebe nas capitais, por exemplo, que tem emissoras que subdividiram um canal. Né? Ele não tem tanta qualidade, não tem a qualidade total, Sim. mas você tem a opção de TV Cultura, por exemplo, que está com 2, 3 canais na mesma faixa lá, que você pode ter só o infantil, só a programação normal da TV Cultura. Isso mesmo. Né? E virou aí para transformar essa questão de rotina do contato com a TV. Né? Nós estamos aqui como uma TV local, né? Uma TV educativa, que não fez esse processo de duplicidade. Né? Não está com os 2 canais, mas quando se aproximar da data final, a TV vai passar direto para o formato digital. Né? Então a gente aproveita até para comunicar aí que em breve nós estaremos avisando a respeito do novo canal da Educadora. Né? Vai entrar ponto alguma coisa aí, aguardem, né? E dessa transição que será feita provavelmente no final de semana, né? Para que todo mundo na segunda-feira, pós-corte de sinal, aí tenha acesso a esse sinal digital. Ótimo. Falando desse período de retirada, né? Já começou, até quando vai, até quando as pessoas podem acessar o Seja Digital para fazer a sua agenda, para que não fique também de última hora. Os kits já começaram a ser entregues aqui em Batatais desde o início do mês. Né? A gente já nós temos uma demanda de mais de 4.000 kits para serem entregues aqui na cidade. As pessoas já têm retirado, já têm feito agendamento, mas a gente ainda tem muitos beneficiários que não se manifestaram. A gente precisa que façam isso quanto antes, né? Porque a gente vai fazer as entregas até próximo ao desligamento. Então, para que não corra o risco de ficar sem o kit. Então, a gente tem quase aí de 7 a 8% da população de Batatais com direito ao kit. Então, né, fique atento, você pode aí, né, deixar ativadinha a TV de tubo aí de casa. Né? E a gente percebe muito isso, né? A gente tem tido muitas perguntas ao longo desse período de e aquela TV que eu tenho na sala, que eu tenho na cozinha, ou que eu tenho em outro cômodo, né, vai ser desligada. Eu acho que até uma maneira bacana da gente não gerar tanto lixo eletrônico assim. Exatamente. E de aproveitar todo o tempo de vida útil desses aparelhos. Exatamente. Além das famílias que nós temos que não têm a condição de adquirir um outro equipamento, a gente tem as pessoas que têm um apego a esses equipamentos, que sempre tem, às vezes, um fator emocional ali que liga. E também porque são equipamentos muito bons. Né? Então, vale a pena aí investir, quem não faz parte dessa lista de beneficiários, investir num conversor, né, para que continue tendo acesso e usando essa TV com uma melhor qualidade de som e imagem. Sem dúvida, sem dúvida. Hoje, se a pessoa for adquirir em uma loja, vocês sabem a ideia do valor de um kit? Olha, em média, mais de R$150. Perfeito. Então, também é uma economia Exatamente. muito grande para essas pessoas. Né? E se a gente for comparar entre adquirir um aparelho novo, né, então dá acesso, né, olha, vou trocar o aparelho de TV, não tenho condições, o kit é uma saída econômica nesse sentido. Telefone para se cadastrar e para agendar a retirada?
147, que funciona 24 horas e a ligação é gratuita. Ou pela internet, sejadigital.com. .com.br. Perfeito. Sejadigital.com.br. Lá você faz um cadastrinho e já faz esse agendamento e já checa, tanto pelo telefone quanto pela internet, se de fato você tem direito. Quando a gente entra no site, já informa o número do NIS. Quem já tem esse número acessível, né, já entra, faz a inclusão do número e já vai direto para o agendamento. Né? Não há necessidade de cadastro, é um procedimento bem simples. Quem tem dúvidas, quem já participou de algum programa e tem dúvidas se ainda faz parte, ou então não sabe como localizar o número do NIS, basta procurar os CRAS aqui da cidade, né, a assistência social, que eles pesquisam isso para vocês, eles vão ajudá-los. Certo. E vale salientar duas coisas aí, né? Eu acho que até é bom nesse sentido para a utilidade pública. Vocês não vão até as casas das pessoas, as pessoas que vão retirar no ponto. Então, se alguém chegar na sua casa falando a respeito de entrega do kit ou de instalação desses equipamentos, não deixe entrar, né? Acione aí os canais da polícia, porque é golpe e não faz parte da campanha. A campanha está ligada a que a própria pessoa retire o kit. Exatamente. Nós iremos fazer algumas ações porta a porta, mas todo mundo que vai trabalhar com a gente vai estar identificado, vai estar com a camiseta da Seja Digital, com crachá. Então é importante verificar isso. Nós não autorizamos ninguém a falar em nosso nome. Nós temos nossos voluntários, né, e temos algumas pessoas que trabalham conosco que estarão aqui no município para isso, mas sempre identificados. E sempre com uma questão informativa, né? Exatamente. Não é feita instalação em residência. Não é feita a instalação nesse momento, não. Perfeito. Eu quero agradecer a participação aqui com a gente, todas as informações, reafirmada a importância, né, desse período de transição e que nós estamos fazendo parte desse período de transição com a TV Educadora, né, em breve também no sinal digital, e da importância e da revolução que isso será para todas as ferramentas de comunicação, e agradecer a participação de vocês aqui no programa, ajudando a informar um pouco mais a respeito desse processo. Nós que agradecemos a oportunidade e gostaria de lembrar e ressaltar à população a importância de se prepararem antes, porque no dia 29 de novembro o sinal será desligado, né? Ninguém precisa esperar o dia 29 para colocar o conversor e a antena. Então é importante que já se organizem, já retirem os kits, aqueles que têm direito, quem não, que já providencie a compra, né, e faça essa ligação o quanto antes. Perfeito. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que 18h30 tem Cidade na TV. Voltamos, como sempre, amanhã, logo após o Fique Sabendo, com mais um Educador em Entrevista.